adolescência, ocorrem mudanças biológicas da puberdade que são universais e visíveis, modificando as crianças, dando altura, forma e sexualidade de adultos. Quando o indivíduo chega à adolescência, é confrontado com novos papéis, oportunidades e responsabilidades. Nessa fase, parte desse grupo já percebe sua orientação e inclinação sexual. Meu nome é Elismar, eu tenho 39 anos, meu apelido é Bob, eu tenho esse apelido há 20 anos e me sinto muito confortável em ser chamado de Bob. Agora, na puberdade, que já é uma fase que a gente já está com os hormônios pulando, então a gente já começa a ter um interesse. A gente, no geral, eu digo os adolescentes, né, pré-adolescentes na puberdade, que já começa a ter interesse pelas pessoas sexualmente. Então, eu tinha atração por alguns meninos, sexualmente também, mas eu não tinha ação. Então, eu nunca aproximei de nenhum deles, nem nada. E quando eu tive a certeza mesmo de que eu era gay nessa faixa etária de idade, que já foi mais para os 15, aos 16, aí eu negava aquilo, eu não aceitava que eu era gay, mas aquilo não me afetava também de uma maneira de depressão, de não aceitação, né? Melhor, eu não aceitava, mas aquilo não, emocionalmente, não tinha uma ação tão pesada, como muitos acabam tendo. E quando eu tive o meu primeiro beijo com um menino, aí eu tive certeza que eu era gay, e para mim foi uma realização, foi um misto de sentimentos, de saber que de fato eu era gay, que eu era aquilo mesmo, que estava tudo certo, mas por outro lado tinha aquela condenação ainda. Por exemplo, no dia que eu dei o meu primeiro beijo, eu saí de onde a gente se beijou com aquela sensação maravilhosa, mas por outro lado eu achava que tinha uma faixa na minha testa, né, contando para todo mundo que eu tinha beijado um homem. Quantos anos você tinha, Bob? Eu tinha 19 anos. Quando você deu o primeiro beijo? Sim. Uma fase muito triste, porque quando a gente está nessa fase da puberdade para a adolescência, o adolescente ele quer andar em bando, ele quer andar com aquele grupo de amigos que ele tem, e todo mundo anda em bando mesmo nessa fase, né? E eu não tinha, porque eu era muito apontado na escola, então eu sofri muito bullying, como a maioria de nós gays sofremos. Então eu não tinha amigos, né? Eu acho que vale contar isso aqui, que no colégio que eu estudava, na hora do recreio, às vezes, se eu estivesse muito apertado pelo banheiro, eu ia no banheiro dos professores. Ou então, eu esperava acabar o recreio para eu poder ir no banheiro na hora que todo mundo subisse para a sala. Porque era um inferno, sabe? Assim, se eu entrasse no banheiro, eles me agrediam de alguma forma ou abusavam de uma outra forma, que não vou citar aqui, mas essa fase ela é muito importante, né, para a gente ter essa convivência com várias pessoas. E eu não vivi isso, porque eu era muito apontado na escola, então eu era muito criticado, eu tinha vários apelidos. A cada novela que começava, que tinha um personagem gay, eu era aquele personagem. Em casa, eu não tocava nesse assunto, eu não contava nem o que eu sofria na escola, né? Embora... tem uma situação que minha mãe teve contato, são duas até, que foi quando um aluno me jogou no chão, ele me deu uma rasteira, a gente voltando da escola, e o irmão dele passou com a bicicleta em cima de mim, né? Isso uma das vezes, mas ele fazia isso com muita frequência, mas desse dia eu lembro dele estar com o irmão dele passar com a bicicleta em cima de mim. 420 LGBTs
morreram no Brasil em 2018 vítimas da homofobia. Destes, 76% morreram por homicídio e 24% por suicídio. Uma pequena redução de apenas 6% em relação a 2017, quando registraram-se 445 mortes, um número recorde nos últimos 39 anos desde que o Grupo Gay da Bahia iniciou este banco de dados. Eu tive uma situação também no colégio que eu tomei uma suspensão por uma discussão que eu tive na escola com uma aluna e não tinha nada a ver com sexualidade, né, vamos dizer assim. E no dia que minha mãe foi na reunião para conversar com a orientadora, a própria orientadora falou que a minha mãe que ela deveria me levar para um psicólogo para ter certeza se eu era gay ou não. Eu acredito que a maneira que ela abordou isso com a minha mãe não foi de uma maneira de conscientização da minha mãe, de querer ter um cuidado comigo, de querer saber se eu era gay ou não. Mas eu acho que foi de uma forma punitiva, né? De tipo assim, olha esse filho seu aí, para ele não ser uma bichinha, para ele não ser... Enfim, que é a forma que as pessoas apontam, né? E eu voltei da escola com a minha mãe apanhando, sabe? Assim, eu tomei um couro por causa disso. E então a minha relação com a minha família, com relação a isso, da minha mãe ter esse contato, de saber o que estava acontecendo, foram essas duas vezes. Porque quando esse rapaz me jogou no chão, eu contei para minha mãe e minha mãe foi até a casa dele, conversou com a mãe dele, enfim. Então minha mãe tinha certeza da razão do que aconteceu comigo aquele dia. E a segunda vez foi através dessa orientadora que sugeriu que minha mãe deveria procurar um psicólogo. Mas esse assunto nunca foi debatido em casa, sabe? A gente nunca teve essa conversa, né? Talvez pelo nível de escolaridade da minha mãe, nível de cultura, ou até mesmo de querer bloquear aquilo mesmo de ser um tabu, né? Mas nunca tivemos essa conversa enquanto adolescente. Eu negava, né, a partir do momento que eu tive certeza, antes de eu beijar, de eu ter esse primeiro beijo, né, vamos dizer. Eu não procurava me envolver com nenhuma menina, né, às vezes passava pela minha cabeça de quando eu começasse a trabalhar, eu na adolescência pensando numa vida adulta profissional, de pagar uma amiga para ela fingir que era minha namorada, né? Então isso chegou a acontecer não, a ser pensado, mas nunca chegou a ser concretizado. Eu negava de alguma forma, às vezes até mesmo nas minhas orações. E eu lembro que nessa fase da adolescência que eu negava que eu era gay, eu sabia que eu era, mas eu não queria aceitar que eu era gay. Eu, enquanto muito católico, né, naquela época, quando eu fazia as minhas orações, eu pedia a Deus para eu não ser uma Vera Verão, que era o personagem da época, que era uma travesti muito autêntica, muito falante, mas que por outro lado as pessoas riam porque achava o personagem divertido ou até mesmo caricato, mas no fundo punia as pessoas a chamando com esse mesmo apelido, com esse mesmo nome, né? Então eu sempre pensava, eu não quero ser uma Vera Verão, porque eu sabia que aquilo era ruim. Minha mãe me fez fazer primeira comunhão, fazer crisma. Então, a religiosidade na minha casa era uma educação religiosa, mas muito imposta. Não era uma escolha minha. Eu acho que teve uma fase, sim, inclusive na própria adolescência, que é na fase da crisma, que eu acho que era o único lugar que eu era respeitado, que ninguém me criticava. Eu falo assim, aqueles adolescentes não me criticavam iguais àqueles do colégio. Então, eu gostava de ir. E aí, né, nessa fase que eu estive lá, foi muito bacana, né? Mas, assim, nunca foi algo que eu quisesse, de fato.
Acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou um fã incondicional de Madonna. E a partir do momento que nos anos 90 a gente não tinha acesso à internet, né, que a gente consegue ter traduções de letras de música, e então, com facilidade, né, igual a gente tem hoje, naquela época eram revistas, né, era Showbiz, algumas revistas que tinham letras de músicas. E eu sempre gostei de Madonna, eu sempre via sendo uma mulher muito à frente do tempo dela, muito ousada em querer levantar a bandeira gay, né, que hoje a gente usa a sigla LGBT, mas naquela época ela dava visibilidade para os gays, colocando eles como seus dançarinos nas suas turnês, nos seus clipes. E quando eu tive acesso à tradução de uma música do álbum Erótica, de 92, eu vi que ela estava me defendendo. Então, a partir daí, por mais que eu reprimi muito a minha homossexualidade nessa fase da adolescência, mas eu vi que tinha alguém me defendendo ali. E anos depois, quando eu já era assumido, ouvindo essas músicas novamente e a tradução dessa letra, dessa música, aí, como eu já era fã, eu fiquei mais fã dela ainda e tenho muito orgulho disso. Então, acho que a única personalidade que, de fato, eu me via ali, que me dava segurança, que é até bom falar isso, sabe? Porque a gente não vai emocionar, a gente vai segurar. Eu lembro que quando eu voltava da escola, quando os meninos queriam me bater, eu tinha que pular um muro, ou pedir para sair mais cedo. O que me dava alegria em casa era ouvir 2 vinis que eu tinha ganhado da Madonna. Isso não era pra acontecer. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Exponha que Você está sendo você mesmo, é isso? Mas era ela que me confortava, sabe? Madonna não sabe quem sou eu, talvez nunca vai saber, mas eu sou muito grato a ela, sabe? Porque as músicas que eu ouvia, embora sem saber nada de inglês, me dava muito conforto. E o que me dava alegria era isso, porque se eu saísse do portão da minha casa para a rua, eu era apontado, né? Eu lembro que nessa fase de adolescente também, eu dançava quadrilha no bairro. E quando a gente saía para ensaiar lá no bairro, eu tinha que passar na rua de um rapaz que estudava comigo também. E ele cantava umas musiquinhas, ele fazia paródia pro comercial de cerveja com meu nome e falando coisas horríveis do que eu fazia, né, nas paródias que ele fazia comigo. Enquanto eu passava na rua sozinho, tudo bem, sabe? Eu ia, ensaiava a quadrilha e voltava. Mas uma vez a minha mãe foi acompanhar a quadrilha, acompanhar o ensaio. E ele cantou essa música. Então aquilo me machucou muito, sabe? Então, a Madonna me confortava em casa. Do portão para dentro da minha casa, eu ficava seguro, porque era aquilo que me satisfazia, que me dava prazer, que eu gostava, que era bom. Mas se eu abrisse o portão para a rua, era inferno. Então é terrível. Este gráfico representa mortes de jovens LGBT no Brasil em 2018, distribuído por faixa etária. Podemos observar que predominaram as mortes de jovens LGBT de 18 a 25 anos, sendo 29%. Dentro dessa estatística, relatamos o homicídio da transexual Coy Nicole Silva, de 16 anos, morta a pedradas numa rua em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Nestes números, também temos o caso do jovem Iago Oliveira, de 14 anos, que cometeu suicídio após sofrer perseguições pela família em João Pessoa, na Paraíba.
seguro e firme, porque você vai suportar e você vai ter muito orgulho de quem você é. Seja nessa fase de criancinha, adolescente, para a pessoa que você vai se tornar quando for adulto. Então, tenha paciência. Você vai suportar isso tudo, você vai dar conta. E isso, hoje em dia, quando eu recebo, às vezes, algum adolescente, pré-adolescente que está vivendo mais ou menos isso que eu vivi, mas de uma forma bem branda perto do que eu já passei. E olha que eu nem passei tanta coisa tão destruidora assim, sabe, de vidas, mas eu sempre procuro usar essa fala que eu falei aqui agora, sabe? Levanta a cabeça, não revida, sabe? Segue. Então, eu sempre procurei. Embora, sim, esses relatos são muito poucos. Quando alguém chega a falar isso comigo, são pessoas que não tem um vínculo social muito grande, né? E além disso também é de uma família de berço muito religioso, né? Que reprime muito, pessoas muito conservadoras. Então, quando chega para mim, eu sempre procuro, tentar fazer com que aquela pessoa, com aquele adolescente, tenha segurança de quem ela é, sabe? Para ela não ter medo, porque se ela se aceita já nessa fase para me contar isso, encare aquilo de cabeça erguida. Hoje o Bob é um militante LGBT, muito empoderado, progressista, sabe? Eu sou uma pessoa assim que tem muito orgulho do que eu sou, do que eu faço hoje, da forma que eu levo a minha vida, seja na minha família, seja no meu meio social, seja enquanto eu era empregado das pessoas, hoje eu sou autônomo. Então, a partir do momento que eu me aceitei como homossexual, eu não tive vergonha. Onde eu entrava, eu assumia que eu era. Essa palavra assumir, a gente tem que exterminar isso, porque a gente não está assumindo um crime, né? A partir do momento que eu revelei para as pessoas que eu de fato era homossexual. Há quase 4 anos eu desenvolvi uma assessoria para casamentos homoafetivos, na verdade segmentada para o mercado LGBT, porque eu já fiz casamentos homotransafetivos e de homoafetivos, normais, vamos dizer assim. E então a minha função é o quê? Fazer o planejamento de um casamento convencional, embora seja um casal homossexual. Eu já fiz 27 casamentos homoafetivos, entre mulheres e entre homens. E a minha assessoria se chama Impar, justamente para dar essa associação de em pares iguais, né? E eu tenho muito orgulho disso, vale todo o esforço que eu tenho tido nesses quase 4 anos. Eu não sou o primeiro no país, eu sou o segundo no país. Tem o primeiro cerimonial que foi desenvolvido em Brasília, através do Danilo Fortes, que teve a mesma dificuldade para poder realizar o próprio casamento. Então ele desenvolveu o cerimonial dele em 2015, se não me engano, e eu desenvolvi o meu aqui em 2017. Então, no Brasil ele é o primeiro, eu sou o segundo no Brasil e o primeiro em Minas até agora. E quero reforçar que eu tenho muito orgulho de quem eu sou e agradeço vocês pela oportunidade. Eu me amo, tenho muito orgulho de ser gay. Por mais que muitos de nós não cheguem aos 39 anos, igual eu cheguei, principalmente as transexuais e as travestis, e até mesmo gays também, mas, embora tudo que eu vivi também, eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. A luta contra o preconceito é também a luta pela justiça e pela igualdade de direitos de qualquer cidadão e em qualquer nação. Os seres humanos não podem ser julgados pela sua orientação sexual. Compreender a diversidade é compreender a
nós mesmos. No fundo, tudo se resume à velha fórmula do diálogo E do respeito.